Nenhum relacionamento consegue ser saudável sem conexão. Então, conecte os seus 5 sentidos aos 5 sentidos do seu cônjuge. Ela é cristã, mas decidiu desmistificar a sexualidade através da fé. Ariane Marques, uma sexóloga com uma missão pouco comum: ensinar sobre relacionamentos e intimidade de forma autêntica e sem tabus. Como ela concilia a espiritualidade com temas tão delicados? Hoje vamos mergulhar nessa jornada inspiradora e descobrir como a Ariane transforma a vida de quem busca respostas. Fortes e corajosos, fortes e corajosas, hoje nós estamos aqui nesse quadro especial do SMK Rosa com uma convidada de excelência. Ela que é escritora, palestrante internacional e eu tenho certeza que o título que ela mais ama é Embaixadora do Reino. Porque eu sempre digo que mais do que o conhecimento, mais do que é importante, né, que a gente pode buscar, é quando a gente entende que a gente precisa da sabedoria divina. E a sabedoria vem de temer ao Senhor e das histórias que a gente vence. Então, para a gente ter a autoridade de verdade, a gente precisa vencer algumas batalhas na vida. E aqui a gente fala sobre propósito, empreendedorismo também, mas a gente crê em histórias que têm verdades. E toda história que é verdadeira, ela passa por dificuldades e ela é superada. Aonde é o nosso maior desafio, é onde nós mais somos usados por Deus. Muito bem-vindo ao nosso canal, Ariane. Oi, a paz. Fortes e corajosos, né? Fortes e corajosos. Fortes e corajosos. Que bom estar aqui. Eu espero poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, com leveza, à luz da palavra. E falar, sim, dos assuntos que Deus criou, falar somente daquilo que Deus criou. Eu creio que vai ser diferente esse momento. Vai sim. Eu disse, eu não vou nem anotar nada, não quero nem porque eu vou deixar fluir. E Amém. Essa é uma forte e corajosa, literalmente, porque quando a gente entra em campos que há um certo preconceito, que as pessoas não têm conhecimento, e a gente vive num meio que tem muitas crenças limitantes. E vamos falar sobre a nossa tribo, né, Ari? Que me permita te chamar assim, que sim, já por favor, já se considero uma amiga. É isso mesmo. E a gente vive numa tribo que é muito rotulada, muito fechada, e isso é terrível ao meu ver. E a gente vai entrar nesses assuntos assim, a gente vai dar umas risadas aqui, porque quando a gente acredita no que a gente fala é leve. E ela é uma forte e corajosa mesmo, Amém. porque para te entrar nisso é um campo de batalha, né? Porque a gente bota uns alvos nas nossas costas. Quando a gente tem algumas histórias que a gente foge um pouquinho do que o pessoal julga politicamente correto, a gente vira um alvo. Então, mas é isso mesmo. É para os fortes e corajosos. Ari, para o pessoal te conhecer, permita-nos conhecer a tua história de lá de trás. Porque hoje a gente sabe que você graças a Deus, Deus tem levantado pessoas como você no nosso tempo, que tem autoridade no que fala, que é reconhecida não só aqui no Brasil, internacionalmente, eu sei porque eu te acompanho, mas eu quero que você conte quais foram as crises que você passou, o que você precisou superar para você se tornar a Ariane que é hoje. Ai, amém. Olha, eu quero mais uma vez te parabenizar antes de falar um pouquinho, né, do que é meu trabalho, do que é minha missão, mas te parabenizar pela ousadia de trazer esse tema, sexualidade, né? Eu costumo dizer que enquanto os cristãos falam pouco, o diabo fala muito. De dia e de noite ele usa as redes sociais, os meios para educar ou deseducar sexualmente essa geração. Temos jovens aí ouvindo coisas totalmente promíscuas, mesmo estando dentro da igreja, mas através da internet sendo bombardeado com informações imorais. Então tá aqui, você abriu o seu espaço, o seu canal de comunicação para falar disso é lindo, parabéns, viu? Obrigado. Que Deus abençoe você, sua esposa e tudo que você colocar aí como projeto de vida. Bom, eu sou sexóloga clínica e educacional hoje, mas na verdade eu odiava sexo, né? O assunto sexo para mim era algo nojento, pecado, errado. A minha história com a sexualidade começou, eu tinha 7 anos de idade, foi através de uma sequência de abusos sexuais que eu comecei ali a ser marcada por dores que eu pensei que nunca iam passar. Nesse mesmo período, os meus pais estavam passando por um processo de divórcio. Meu pai não tinha instrução, não tinha Jesus, não tinha conhecimento, então ele deixa a minha mãe e vai morar com a minha primeira madrasta, que era dona de um prostíbulo, uma casa de prostituição. A minha mãe entra em depressão, minha mãe se torna alcoólatra e minha mãe passa a beber de dia e de noite.
Eu me lembro pequenininha da minha mãe colocar eu e meu irmão para ir no mercado comprar pinga para ela beber. E eu me lembro assim fortemente do senhor que anotava lá no mercado, né? Ele anotava para pagar depois, embalar aquela bebida num jornal, colocar na sacolinha para eu e meu irmão, ou só o meu irmão, levar para casa. Minha mãe bebeu durante cerca de 3 anos. Era sempre lá bebendo 51 com laranja, 51 com limão, mas eu lembro muito disso, assim. Eu lembro muito da minha mãe cantando e chorando. Hoje os meus dias são de tristeza e solidão. Ela declarava e bebia aquelas mágoas, né? Aquelas mágoas, literalmente. Mas não conhecia Jesus. Então, um dia, aos 11 anos de idade, eu tô virando mocinha, meu corpo tá se formando, cheia de dúvidas, de carências. Eu chego em casa e minha mãe tá caída no chão da sala. Então, quando eu chego, ela ainda estava viva, eu gritei, eu pedi socorro. Quando eu virei, ela estava de frente. Ao redor dos lábios estava roxo, ela tentava falar, lágrima, baba caía, lágrima, ela buscava o ar, mas ela não resistiu. A minha mãe, ela morreu aos 38 anos de idade. E eu me lembro no velório dela, em alguns momentos ali, alguns tios meus se desentendendo, alguns burburinhos, e me disseram, eu ouvi, né, numa briga assim, sua mãe se matou. E um tio falou, não, foi problema no coração. Bom, os anos passaram, a verdade veio à tona. Minha mãe tirou a própria vida. A minha mãe decidiu desistir. Então eu sempre acreditei que o sexo fosse a desgraça que roubou a minha infância, roubou o meu pai de casa, roubou a vida da minha mãe. Mas para piorar tudo, aos 13 anos de idade, uma situação financeira muito difícil naquela época, eu estava numa fase bem delicada. Meu pai, ele, ao longo da vida dele, ele se casou 12 vezes. Então ele ia no prostíbulo, pegava uma mulher, não dava certo, pegava outra, não dava certo. A maioria das minhas madrastas, das 12, eu creio que pelo menos 9 eram garotas de programa. E em uma dessas fases, aos 13 anos, uma situação financeira difícil, uma madrasta problemática mentalmente, hoje eu entendo isso, naquela época não, eu fui em busca de um emprego. E aí me indicaram um lugar, enfim, e por indicação eu cheguei num lugar que ali seria muito bom trabalhar ali, só que só contratava com 16 anos. Mas o moço gostou de mim, o senhor, e ele me contratou com 13, eu ia fazer 14. E eu não sabia por que ele tinha me contratado, mas parecia que ele tinha gostado de mim, então eu fiquei feliz. Dias depois, eu descobri por que ele me contratou. Ali era mais um abusador à minha espera. E eu precisei ficar ali por um tempo, eu precisava muito daquele emprego. Então, eu fui acumulando várias dores, acreditando que o sexo era algo que roubava de mim a minha alegria, a minha paz. Até que aos 15 anos eu engravido, aos 16 eu me torno mãe. E as dores foram se acumulando porque eu não tive uma maternidade assistida por uma figura masculina, né? Até que aos 17 anos, pela primeira vez, eu conheço um homem que cumpre promessas, um homem que era fiel, um homem que enchia minha alma sem tocar em fio de cabelo. Eu conheço Jesus. E quando eu conheço Jesus, eu mergulho nele. Me tornei bem fanática por alguns anos da minha vida e hoje eu entendo que fez parte do processo. Então, minha vida era trabalho, igreja, trabalho, mergulhei. E com mais ou menos um ano de cristã, de ter entregado minha vida para Jesus, eu comecei a ganhar muitas almas, a fazer muito a obra e comecei de alguma maneira a ser pressionada que eu tinha que casar, porque eu era uma má referência para a geração de moças que eu liderava, sendo uma mãe solteira. Então, ainda doente emocionalmente, no meu processo de cura, de libertação, e carente também, né? Assumo isso porque naquela época eu não tinha conhecimento. Então, se era importante casar para que eu servisse a Deus, para mim, então eu acabo atraindo outro relacionamento abusivo, mas ali eu atraio aquele relacionamento e eu me caso. E quando eu me caso, eu entendo verdadeiramente que é para a vida toda, e eu acredito nisso, mas naquele processo ali eu começo a estudar para tentar salvar o meu casamento. Com uns 2 anos de casado, eu começo a estudar ali para tentar restaurar, sem entender o porquê que eu estava sofrendo aquelas dores, né? Porque peraí, eu casei, tinha que ser feliz, eu tinha que gostar, eu estava debaixo da bênção do casamento, mas não foi bem assim.
que aconteceu e as dores emocionais que eu vivi naquele relacionamento me fizeram começar a estudar. Então, eu comecei a estudar escondido da igreja, com medo da religiosidade das pessoas. Naquela época, se hoje tem religiosidade, imagina naquela época, tantos anos atrás, né? Há cerca de 19 anos atrás. Então, ali eu começo a estudar, e, enfim, eu vou descobrindo que as minhas dores eram quase que dores sociais, era quase que um problema social. A maioria das mulheres na igreja odiavam sexo, tinha nojo, raiva, faziam por obrigação. Muitas mulheres nunca sabiam o que era orgasmo. Eu comecei a me questionar, peraí, então o sexo do adultério e do pecado é mais gostoso que o sexo da santidade? Tem alguma coisa errada aí, né? Não faz sentido. Então eu comecei a questionar, e ali estudando, Deus foi me revelando muitas coisas, e eu comecei essa jornada que, pela misericórdia de Deus. Como que despertou, Ari? Nossa, primeiramente, que tremenda a tua história. Você é uma vitoriosa, uma guerreira. Amém. E como que você despertou o interesse de estudar, propriamente falando assim, a sexologia? Foi isso que você começou a buscar? Foi isso. O que te despertou? Era um problema que você tinha nesse casamento ali, que você, por pressão, outro também que eu quero que você fale, porque eu creio muito que isso tem muito, principalmente dentro de igrejas, aquele erro de assim, não, casa para não pecar. Não, você tem que estar com alguém porque você não tem como estar na frente de um ministério sem casar. É isso. E daí eles ensinam tudo errado. Eu falo hoje eu quero aqui confrontar mesmo, porque eu acredito na necessidade do trabalho que você faz, de esse trabalho entrar dentro das igrejas, principalmente, para quebrar isso. Por isso que tem tanta coisa errada acontecendo, por falta de conhecimento. Mas vamos lá. A pressão de casar a qualquer custo, porque hoje a gente vê jovens assim, não, tem que casar para não pecar. Nem sabem o que querem da vida ainda. Não entenderam da preciosidade que é um casamento, da aliança, da seriedade, dos princípios, dos valores. E por que te despertou esse interesse? Era uma dificuldade que você tinha ali, ou começou a você identificar pelos teus traumas de infância que você tinha? Como que despertou esse interesse, propriamente falando, da sexologia? O que me motivou a estudar, e aí inicialmente vou falar disso, e depois de como as igrejas e as pessoas, enfim, mal influenciam as pessoas a entrarem no relacionamento matrimonial. Mas o que me motivou é que, quando eu me caso, em pouco tempo eu começo a sofrer alguns tipos de abusos emocionais, voltados para as questões da sexualidade. E ao mesmo tempo, alguns meses depois, eu começo a viver uma sexualidade com coisas e comportamentos que vinha do outro e que tinha de mim, adoecidos. Dele, voltado para as questões da imoralidade, voltado para as questões da promiscuidade, e da minha parte, voltado para os meus medos e traumas. Então, assim, eu tinha a sensação o tempo todo que aquilo era errado. E, na verdade, era errado porque existiam práticas e questões de que eu me sentia invadida, desrespeitada. Eu me sentia realmente como se eu estivesse sendo abusada novamente. A motivação era errada ali. Era errada. Então, eu penso, eu começo a me questionar e pensei, gente, eu tenho que entender se o que está acontecendo aqui é parte, todo esse relacionamento sexual, esse matrimônio, né, esse ambiente sexual no casamento, se ele é assim mesmo porque é normal e eu tenho que me calar e permitir tudo isso, ou se é porque eu tenho dores que eu preciso ser curada, ou se é porque ele tem questões que ele precisa ser liberto. E na verdade aquilo tudo se mistura. Então eu começo a estudar escondido da igreja para tentar solucionar aquilo que para mim era uma das grandes dores ali da minha vida. O relacionamento ele foi ficando, ele simplesmente progredia para adoecimento cada vez mais. Porque entenda, nós normalmente primeiro nos apaixonamos para depois amar. A paixão ela dura cerca de até 12 meses no sistema neural. Nosso organismo ele aguenta, ele processa o sistema de paixão, né, noradrenalina, enfim, por até a média de 1 ano. Então quando acaba a paixão, ali você vai entendendo quem é o outro, você vai descobrindo quem é o outro, mas você também vai descobrindo quem é você. Você vai se despindo daquelas súbitas emocionais e se colocando num movimento emocional mais linear. E ali você vai encontrando as dores.
vai encontrando o lado do outro, o seu lado que não é tão bonito, não é tão florido. E ali eu começo a entender várias coisas, a entender não, a me questionar, não entender. Então começo a estudar inicialmente por isso. O processo em si, existiam dores e traumas que vinham da minha parte, e vícios e práticas que vinham da parte dele. Eu casei em busca de um pai, então na época eu casei com um homem 16 anos mais velho que eu, que me ensinou muito, que eu devo muito a ele por quem eu sou hoje. É o pai das minhas filhas, não é mais o meu marido, mas é um homem que eu aprendi muito com ele, que tinha seu lado bom, mas existia ali práticas que vinham dele, dores que vinham de mim, que faziam daquele relacionamento necessidade extrema de busca de ajuda, né, psicológica principalmente, não só espiritual. Bom, e sim, eu concordo com você, e ousada a sua coragem de dizer isso, né? A influência das igrejas que para estar à frente de um trabalho tem que casar. Hoje isso diminuiu, mas ainda existe. Isso era muito forte, mas muito forte ali 2010, né, 2015. Em 2020 para cá eu sinto que veio diminuindo. Ainda existe, mas eu sinto que veio diminuindo, pelo menos ali nas regiões que eu moro. O que eu percebo? Infelizmente, o que falta hoje é muita instrução. No sentido de que, peraí, você quer casar por quê? Quais são as motivações? Gente, ninguém é anjo, ninguém anda flutuando. Uma das motivações é ser desejo sexual. Então, o homem e a mulher adulto, ele não é anjo, ele não flutua, ele tem fome, calor, sede, ele tem carne. Não estava Deus criando o homem e falou assim, vem Satanás, cria o desejo sexual, coloca no homem. Não, foi Deus que criou. Por isso que ele disse para ter uma auxiliadora idônea. O desejo do Senhor é que a aliança não se quebre. Eu odeio o divórcio, eu não aprovo o divórcio, a não ser que corre risco de vida, né? Um dos dois corre risco de vida. Cada um sabe das suas dores, enfim. Mas eu entendo que hoje falta instrução mesmo, no sentido de, peraí, fora o desejo sexual, quais são as outras motivações para você se casar? Você tem noção do que é um casamento? E assim, as igrejas oferecerem mais curso de noivos, oferecerem mais gabinetes, sessões terapêuticas com pastores e pastoras que realmente têm conhecimento não só da Bíblia e não só espiritual, mas conhecimento psíquico, conhecimento de como, de forma terapêutica, preparar aquele homem e aquela mulher para assumir o matrimônio. Porque não é bonitinho e florido, tem desafios. Então eles casam pensando somente na festa, no sexo, na lua de mel, nas viagens e na matar verdade... o desejo, né? Matar o desejo. E os boletos vêm, os desafios vêm, as decepções vêm, as frustrações vêm. Então assim, hoje eu levanto uma bandeira, assim, com muita humildade, né? Eu não sei todas as coisas, eu tenho muito que aprender, eu estudo muito, eu tô na área da sexologia há 14 anos. E até hoje eu estudo, hoje a gente tem um instituto, nós formamos sexólogas, que é o ICS, Instituto Cristão de Sexualidade. Nós somos, no mundo, o primeiro instituto cristão de sexualidade, o primeiro instituto no mundo que forma profissionais da área da sexologia com princípios cristãos. Nossa formação, para você ter uma noção, tem o selo do MEC, a formação 100% online, enfim, temos mais de 12 médicos dando aula. Mas eu ainda estudo, mesmo sendo professora, eu ainda estudo. Porque o que eu entendo? Hoje eu levanto uma bandeira, com muita humildade, com muito carinho, né? Cuide da sua sexualidade como um tesouro, de fato um jardim fechado, seja você um solteiro ou seja você um casado. Ari, como que um solteiro cuida da sua sexualidade? Em primeiro lugar, não estimulando o que ele não pode desejar, porque o desejo ele vai vir naturalmente. Eu falo que é como uma bicicleta sem freio descendo na ladeira. O desejo vai vir. Você não é anjo, mas Deus ele dá o escape. Ele sempre vai dar o escape, né? Então tem várias formas que, como solteiro ou solteira adulta, você pode se ver livre desse desejo ou não realmente estimular, como por exemplo a atividade física. Olha, atividade física de alto impacto descarrega aquela energia sexual, descarrega aquela questão física, química do corpo, enfim. Então eu levanto a bandeira de que nós precisamos cuidar dessa sexualidade. E como casados, então, meu Deus, nenhum homem tem uma ereção pensando em Salmos 91. Não tem. Nem Cantares, né? E não tem, né? Nenhuma mulher sai na rua e vê só homem feio, tipo, ela não vê nenhum homem mais bonito que o marido dela.
Gente, vamos parar, vamos tirar essas máscaras. Nós somos tentados, nós somos carne. Né? O que a gente tem que ter é a busca pelo domínio próprio. Nossa, agora tu falou uma coisa que é isso aí, ó. Vamos derrubar as máscaras, gente. Vamos parar de historinha. Eu tô falando, hoje eu tô pra. Daqui a pouco nós vamos entrar mais profundo aí, porque é chato demais essa conversinha aí de líderes, de pessoas que querem maquiar ou vender são quase um semideus. A pureza, Nossa, a santidade. É uma pureza, uma santidade que não existe. Todo homem, sim, se ele não se cuidar, a gente tem que controlar a fera que está dentro de nós. A gente tem que ter controle. A gente tem que ter, né? Então as pessoas ficam nessa falsa ilusão, não, que você não vai... Se você olhar para uma mulher bonita e você começar... É óbvio que você vai ter atração. Você tem que fugir. É isso. O pastor Josué Gonçalves, que é meu pastor, ele e a pastora Rose, eles têm uma frase, não sei exatamente se é deles, porque eles leem muito, mas é muito forte, mudou a minha vida. Ele fala assim: eu não tenho como impedir que o passarinho voe sobre a minha cabeça, mas eu tenho como impedir dele pousar na minha cabeça, dele fazer ninho, dele procriar e de ter vários filhotinhos. Então eu não tenho como sair na rua falando para as pessoas: veste roupa, sua piriguete, sua pericrente. Eu não tenho como falar pro cara que tá ali correndo sem camisa, falar: vestir roupa. Mas eu tenho como, eu tenho como sair. Entrei num lugar, numa rede social, eu tenho como bloquear. Eu tenho como virar a página do livro, sair do ambiente. Então, eu sei o que me desperta e o que eu não posso alimentar, eu tenho como sair. Pra gente conhecer o outro, a gente precisa primeiro se conhecer? Com certeza. Porque você falou uma coisa, né? Quando a gente passa alguma situação, a gente começa a querer se descobrir, assim, se conhecer, e daí a gente começa a conhecer o outro. Mas me corrija se eu estiver errado. Se a Bíblia me diz que para mim amar a Deus eu preciso amar o próximo, e para mim amar o próximo eu preciso amar a mim mesmo, então eu vejo que é a mesma coisa. Para mim conhecer a dor do outro, primeiro eu preciso conhecer a minha dor. Eu estou certo? Você está super certo, eu super concordo. E eu te digo uma coisa, Samuel, muito forte, que eu penso, tá? Como eu disse, eu tenho muito que aprender. Mas eu penso que dos maiores impedimentos da gente se amar é a autoculpa, é a autopunição. Eu falo de vários sentidos. Por exemplo, a maioria das pessoas que sofrem abusos sexuais, não todas, mas uma grande parte, mesmo sendo abusada sexualmente e não tendo consciência do que está acontecendo, ela vai sentir prazer, porque é um corpo. Então, se eu coço a orelha e é bom, eu coço de novo. Se eu bebo uma Coca-Cola e é bom, eu vou querer beber de novo. Então, a maioria das mulheres e homens, enfim, que na infância sofreram abusos, mesmo sem entender, um corpo foi estimulado e ela teve alguma sensação de prazer naqueles momentos. E a maioria, quando vai para a vida adulta e entende aquilo, carrega uma culpa. Até porque o abusador tem a fala de você que provocou, você que fez isso. Durante muitos anos, no meu processo de cura e de libertação, eu precisei me auto-perdoar. Porque, peraí, eu tinha 7 anos de idade. Eu estava sendo estimulada, invadida, abusada. Mas eu carregava um peso, porque o abusador, ele colocava isso, você não sei o quê. Eu lembro de algumas frases. Depois, aos 13, novamente, peraí, por que eu não saí daquele emprego? Por que eu fiquei ali? Eu precisava. E sabe... uma autoaceitação, uma autopunição. Uma autopunição, um autopeso, E tu sabe que, Ari, assim, abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, eu ando assim, sem paciência para vitimização. Porque eu tenho pregado muito isso, e isso vai ser um mantra que vai me acompanhar até o último dia da minha vida. Seja forte e corajoso. Deus não vai fazer a tua parte. É isso. Deus prometeu para Josué: eu vou te dar a vitória. Vou te dar. Mas assim, cabe a você ser forte e corajoso. Marcha. Vai ter batalhas que nós vamos ter que estar lá na frente, que nós não vamos precisar nem levantar a espada. Mas nós vamos precisar ter força e coragem para ir lá. E quando a pessoa entende, quando ela começa a se autoaceitar, se autoamar, e ela começa até assim com a relação com os pais, é dizer assim: bom, errou comigo, beleza, mas eles fizeram o melhor que eles puderam, cabe a mim quebrar isso aqui, agora eu vou viver diferente. Eu não tenho mais paciência, Ari, para vitimização. Pessoa que fica só se lamentando e fica, cara, errou, beleza. Ah, aconteceu coisa, desgraça, beleza, mas vai continuar aí? Então assim, eu não tenho mais paciência. Eu não tenho paciência para sentar perto de uma pessoa que só murmura e reclama da vida. Não. Vitimização para mim eu não aceito mais. É engraçado, né? Como a gente está acostumado,
as pessoas estão acostumadas a ter alguém para alimentar seus vícios emocionais. Porque o vitimismo, se tornar vítima da sua história, é uma muleta. É uma muleta, mas ao mesmo tempo, o que a muleta faz? Ela pode até te dar uma possível segurança, uma possível atenção, mas ela te atrasa. Você anda a pequenos passos. Então, eu entendo, eu falo muito isso. Eu falo, tudo o que aconteceu comigo é parte da minha história, não é parte de quem eu sou. Porque eu não sou vitimazinha disso, isso passou, eu posso construir tudo novo daqui pra frente, eu posso de hoje em diante fazer tudo novo, de ontem pra cá e nos últimos 14 anos. E uma das coisas que eu acho muito legal, parabéns pela fala, né? De não ter paciência com os vítimas, com as pessoas que se fazem de vítima. Nós precisamos olhar para as nossas dores, para as nossas decepções e se perguntar, o que eu aprendi com isso? Se tudo acontecesse novamente, o que eu faria de diferente? E daí é muito legal, porque de repente você olha, você tem a opção de se sentir culpado, de se punir, de se perguntar por que eu não fiz diferente. Ai, pelo amor de Deus, para com isso. E se perguntar o que eu vou fazer diferente, né? Por que eu deixei isso acontecer? Por que eu... Não, sai disso. Se pergunte o que eu vou fazer diferente hoje que eu não fiz ontem para ser melhor esposa, melhor marido, melhor filho, melhor profissional. Hoje eu vou ser mais o que de bom? E assim, é muito legal porque você vai se olhando, você vai se percebendo que as manias emocionais, né, os vícios emocionais, eles vão perdendo força. Porque você produz dentro de você pensamentos e questionamentos sobre si, sobre quem é você, sobre o seu caráter, sobre as suas práticas, e você vai se percebendo esticado. Eu olho hoje para pessoas que, principalmente relacionamentos destruídos, né? Eu atendi a área clínica há muito tempo, eu não atendo mais porque eu não consigo ter tempo, eu viajo muito. Mas a maioria dos relacionamentos destruídos carrega alguma comunicação, ou de vítima, ou de acusador. Você traiu, eu não. Você fez o que, eu não. Você, então, é alguém que sempre está por cima para acusar o outro e rebaixar o outro. Ou, infelizmente, a ausência de informação mesmo, que vem, sei lá, pela religiosidade, pelos tabus, cultura, mas normalmente embasado em medo. E é bem isso aí. Tudo começa na mente, né? A nossa mente, o que você alimenta, você se torna. Né? E, bom, nós vamos entrar agora Eu quero fazer uma reflexão aqui. Você, pai, aí, que você se diz aí todo religioso, todo, né? Nossa, super, quase um deus. Se você não ensinar sexologia para o seu filho, quem vai ensinar? Vamos lá, você se diz tão inteligente, né? Tão cheio de propriedades. Quando chega seu filho lá para você e pergunta, pai, o que é sexo? O que é... Ou ele faz uma pergunta que pode ser duplo sentido e você já sai cheio de rótulos. E você sai despejando ali informação, ou você já fala, por que tá falando isso aí, menino? Quem é que vai ensinar ele? A pornografia? Vai ser o abusador lá fora? E eu quero entrar nisso, Lari. Porque, em duas coisas, tá? Eu quero porque você é a pessoa certa para falar sobre isso. Uhum. A igreja deveria ser o lugar que mais ensina sobre sexologia. Para mim, o sexo é o bem mais precioso que Deus deixou porque gera vida. E nós estamos aqui para gerar vida na vida das pessoas. O sexo é o que mantém a aliança do casal. O casal, para mim, eu entendo hoje que o primeiro ministério é onde eu tenho sacerdócio, onde eu realmente entendo meus valores é no casamento. É isso. Uhum. E o sexo é a aliança pura, é o relacionamento divino, né? E as pessoas não ensinam, é uma ignorância, é uma idiotice, por certa forma, porque é essa reflexão que eu quero trazer. Eu quero confrontar mesmo e você me disser quem tem que ensinar. Porque daí a gente vai lá e casa, daí a gente casa cheio de vícios, daí a gente... Cheio de medo, a gente aprendeu com outros parceiros, talvez. Vamos conjecturar. Isso. A gente aprendeu olhando pornografia. Como que você aprendeu como fazer sexo? O sexo é algo que não foi Deus que deixou? Se a vida, para nós procriar, ele disse, vão e espalhem, tá? Foi através do sexo, não é algo divino? Quem é que ensina isso? Tá? Então eu quero te confrontar aí. Você me diz, porque você sabe tudo, né?
A gente daí precisa levantar pessoas ali que têm o conhecimento que Deus capacita, porque eu creio muito assim nos profissionais. Sabe, as pessoas assim, como eu te disse, eu não tenho mais paciência. A psicologia, por exemplo, é um outro canal assim que é demais o que Deus pode fazer através da psicologia. E as pessoas dizem, isso aí tem que se apegar com Deus. Não, Deus não vai fazer a parte do homem. Ele deixou o natural para o natural, prover o natural. Simples assim. Então, vamos quebrar essas coisas. Eu quero que você me fale, à luz da Bíblia, como que é então? Se não é, porque daí as pessoas criticam, não vamos falar dentro da igreja sobre isso, não vamos... Vai escandalizar. Vai escandalizar. Aonde que tem que aprender então? Porque eu vejo assim, Ari, eu tô até, porque dizem que não, mas aí vai aprender aonde? Onde é que as crianças vão aprender então? Na imoralidade, na promiscuidade? Bom, acho que a primeira coisa parabéns pela sua fala, né? Eu achei bem pertinente quando você diz assim, pai, mãe, se você não fala, quem vai falar? Né? Eu bato muito nessa tecla. As pessoas até falam assim, mas eu não tenho coragem de falar de sexo com os meus filhos. Qual a idade certa de falar? E quando a criança pergunta, como que a titia engravidou? Como que vem o bebê, né? O pai fala da cegonha. Ninguém educa ninguém mentindo. Mentira sempre vai ter um pai. Satanás. Nenhuma mentira vai proteger ninguém, tá? E daí assim, a primeira coisa que eu quero deixar aqui bem claro, sei que a gente tem pouco tempo, mas eu preciso falar disso, depois segue lá que tem mais conteúdo lá, né? Primeiro que se a criança perguntou, é nossa responsabilidade sorrir, mesmo que por dentro você tá tendo ali uma dor de barriga, sorria, né? Nossa, que assunto legal, filho, quer saber o que é sexo? Quer saber como que a titia engravidou? Como você foi parar na barriga da mamãe? Que assunto legal! E daí o sorriso gera acolhimento, então estreita laços de confiança. Agora, se tem esse comportamento que você disse aí, esquece. Tem que fazer o caminho de volta. Tipo, o que é isso, menino? Sai daqui, conversa é essa? Você está jogando ele para que o mundo, para que a promiscuidade eduque, tá? Então, a primeira coisa é sorrir, né? Se não consegue falar naquele momento, ficou nervoso, não sabe o que falar, daqui a pouquinho eu volto e te conto tudo. Vou só resolver alguma coisa aqui, né? Eu brinco, eu falo, vou só ali ter uma dor de barriga e volto. Porque tem pai que passa até mal, né? Mãe que fica nervosa. Pode gerar um trauma. Gera um trauma. Então sorri, olha que assunto legal, agora a gente conversa. Voltou, olha nos olhos daquela criança e devolve a pergunta. Como você acha que a titia engravidou? Como você acha que a fulana, né? Como você acha que foi parar na barriga da mamãe? Escuta a criança. Tem até um vídeo na internet que explodiu. A mãe tá na cozinha batendo um bolo e a menininha pequenininha, uns 3 aninhos, pergunta assim, mamãe, o que é virgem? A mãe para. Aí a câmera foca no rosto da mãe, a mãe começa a suar, começa a ficar desesperada, derrubar as coisas e começa a falar. É o óvulo, o espermatozoide. A mãe dá uma explicação assim, misturando o óvulo com o espermatozoide, uma confusão. A criança olhando assim, você vê o rostinho da criança, de repente a criança coça a cabeça e fala, mamãe, mas o que é extra virgem? A criança estava lendo azeite. Meu Deus. A criança não queria saber o que era virgem. Né, se ela tivesse devolvido a pergunta, a criança fala, não, mãe, tá escrito aqui, ó, extra virgem, né, no azeite. Mas assim, ela confundiu a cabeça de uma criança que não estava perguntando nada sobre sexo. Então devolve a pergunta. E daí, eu tenho uma primícia básica. Eu acho que para falar o que é sexo para criança, tem duas situações. Ou a criança veio perguntar, ou ela tem mais de 6 anos. Segundo a psicologia, a criança ela tem preparo cognitivo para aprender o que é sexualidade a partir de 6 anos de idade, tá? E sexualidade no âmbito geral. Então, a criança não perguntou, mas ela tem mais de 6 anos ou ela tem um celular, é bom os pais conversarem. Porque ela vai aprender com o mundo, ela vai aprender sem princípios. Seu filho não vive numa bolha, tá? Isso é muito sério. E aí, assim, virar para a criança, e a primícia básica são 4 pilares, e dizer assim, filha, filho, sexo é um momento que Deus criou. Não é o diabo, não é o demônio, não é sujo, não. Um momento que Deus criou, onde um homem e uma mulher que se amam, se casam e tem esse momento. Por isso que mamãe e papai têm uma cama grande, dorme juntinho, você dorme numa cama, né, sozinho, você é pequeno. E traz de forma lúdica ali, sorridente, simpática, as informações necessárias de acordo com a idade daquela criança. E eu me lembro que eu passei por isso com a minha filha, que hoje tem 15, mas ela tinha 5 anos. Ela chegou do colégio, ela entrou no carro, foi buscar e perguntou, mamãe, quer transar?
Então eu usei toda essa técnica e eu me lembro que no final ela perguntou assim, mas vocês ficam pelados? E daí eu sorri e falei, sim. Ela, que nojo. E aí eu falei, não é nojento. Isso é lindo, gera vida, é o presente de Deus para o casamento. Bom, só que a criança vai crescendo, 5 anos. Educar, gente, biblicamente, a Bíblia diz que é ao deitar e ao levantar, é andando pelo caminho, é nas mesas. Então você vai progredindo com o assunto de acordo com a necessidade, de acordo com o desenvolvimento. E tem que falar. E aí, fecha essa conversa dizendo assim, filho, filha, esse é nosso assunto. Quando você tiver dúvida sobre sexo, pênis, vagina, gravidez, pode perguntar pra mim. Não precisa falar com a professora, nem com seus amiguinhos, isso nem é legal de falar com qualquer pessoa, não é legal. Fala comigo. Bate aqui, ó, nosso assunto. Porque você fecha ali, você cria uma cerca de proteção. Tu falando assim já dá vontade de contar pra pessoa quando gera uma dúvida. Porque tu gera tanta segurança. Isso é tão importante. Isso é lindo. E é isso que os pais têm que transmitir para os filhos, é segurança. É o que o Papai do Céu faz conosco. Vem até mim, que eu tenho todas as dúvidas que você... E você me trouxe aqui insights assim que foi maravilhosos. Amém. Um foi a questão assim de saber fazer pergunta. As pessoas não sabem perguntar. Isso, eu estudo muito hoje assim, meio de vendas e tal. Um vendedor, vamos fazer uma comparação. O vendedor hoje, Ari, ele não sabe perguntar o que o cliente quer. Ele não sabe perguntar. E quando você me fala assim, o filho chega e pergunta, pai, o que é transa? E você perguntar, nossa, que legal, filho. Por que você quer saber sobre isso? Você começar a perguntar, você vai começar até a entender qual que é o que levou essa criança a querer saber sobre essa informação. Às vezes você pode até identificar que ela está tendo acesso à pornografia, por exemplo, ou às vezes um parente maior está mostrando alguma coisa, porque hoje a tecnologia está aí. Daí daqui a pouco o priminho maior está mostrando algum conteúdo. Você, ao perguntar para o teu filho, primeiro que você vai mostrar que tu está dando importância para a dúvida dele, você está transmitindo segurança e você está sendo sábio porque você está querendo entender o que ele está buscando. Olha que tremendo! E isso para o casamento também, tá, Samuel? Porque um dos grandes atritos relacionais é eu deduzir o que o outro quis falar. Eu achar que eu entendi o que ele quis falar. E na verdade, para diminuir brigas, é perguntar: o que você está querendo dizer com isso? O que você espera de mim? O que você espera que eu não fiz? Ter clareza, né? Claro, e perguntas, porque a gente tem que parar de achar que entendeu totalmente o que o outro quis dizer. Às vezes uma faísca sai porque o outro falou já de maneira ríspida e você devolveu de maneira ríspida, ao invés de falar, ok, eu vi que você está irado, vi que você está alterado, mas peraí, o que eu posso fazer para mudar isso? Aonde eu errei? Então, pergunte, porque você leva o outro a refletir. E outra coisa poderosa para a vida. A Camila Vieira, que é minha mentora, uma das pessoas que mais acrescenta na minha vida, a Camila e o Paulo, além de amigos, assim, eu caminho com eles e aprendo muito com eles. Ela fala uma coisa muito séria. Questione seus pensamentos. Questione o que você está pensando. Se pergunte de forma interna. Por que eu estou pensando nisso dessa pessoa? Por que eu estou pensando isso de mim? Por que eu estou pensando sobre isso? Questione seus pensamentos. Porque quando você questiona seus pensamentos e você se responde isso na sua mente, você consegue organizar melhor suas emoções e você consegue principalmente equilibrar as reações. Porque nós nos revelamos não é na ação. Aqui eu planejei que eu vou pegar o copo e vou colocar na boca. Mas quando eu viro o copo e derrama, eu tenho uma reação. E é nessa reação que muitas vezes eu revelo alguém que eu não quero ser. Que eu tenho, como se diz, eu tenho nojo dessa pessoa, eu tenho tristeza, decepção de olhar para essa pessoa que eu sou, que sai de mim. É por isso que a Bíblia diz o que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Peraí, por quê? Um dos motivos é falta de se questionar. É falta de principalmente de forma interna, questionar o que você está pensando e o que você está falando. Nossa, que tremendo isso, porque eu lembrei de uma mensagem que me impactou muito. Porque eu sofri muito com essa questão do pensamento. Porque o pensamento é uma coisa que tu não tem controle muitas vezes. É muita informação. Não, ele vem. E eu vi uma ministração do Subirá. Um abraço, Subirá é fantástico. Amo demais. E daí ele falava sobre como é você questionar teus pensamentos.
Porque às vezes a gente até tu vai orar assim, começa a vir um bombardeio de setas. E às vezes assim, meu Deus. E daí tu começa que se tu não cuida dos teus pensamentos, tu começa a se tornar assim, tipo, se culpar ou se tornar assim, não, mas olha o que eu tô pensando, como é que eu vou orar? Entende? Mas você questionar, ele dizia assim, pensa ao contrário, pensa, nossa, olha que bom. Olha o que a minha carne poderia pensar e o que o meu espírito faz fazer, eu venço isso aqui. É a gente ter controle, porque você não pode controlar muitas coisas, mas agora quando você entende que você pode ter a ação que você vai ter depois disso, então, e a pergunta é uma das coisas mais tremendas, porque, como nem tu falou, por que ele está agindo ríspido? Obrigada. Talvez tenha alguma coisa que está acontecendo com ele que eu não sei. Isso. Você já está mostrando importância ao outro. O que aconteceu com ele fora ou com ela fora do nosso quadrado, fora do nosso ambiente? Isso é tão forte porque eu percebo que assim a nossa comunicação externa ela precisa ser melhorada, mas eu acho que hoje muito mais a nossa comunicação interna. A gente vive se alimentando de achismos, de opiniões, né? Quando o assunto é sexualidade, então, como que eu vou perguntar para o outro por que ele gosta disso? Como que eu vou perguntar para o outro por que ele faz isso? Eu já atendi situações delicadíssimas no ambiente clínico que faltava só comunicação. Eu me lembro de uma situação, por exemplo, que o marido, ele ficava cerca de 40 minutos ali no negócio, a mulher já estava ressecada, ardendo, doendo, queria que acabasse. Só que eles viveram 11 anos assim, e ela odiava. Então ela mentia que tinha dor de cabeça, que tinha um monte de coisa para não ir, porque ela sabia que ia ficar muito tempo. E é engraçado que fora tudo isso, no atendimento um dia, eu me lembro de algo que me marcou, que quando esse casal veio, acho que o segundo ou terceiro atendimento, ela abriu o jogo e ela falou, fica muito tempo. Ele falou assim, sério? Mas eu li uma vez que a mulher precisa de 30 minutos, às vezes eu tô cansada e ficava lá. Então ele leu uma coisa que era mentira, que não tinha fundamento, e ele pensou, tem que ficar no mínimo 30 minutos. Então ele se esforçava para ficar ali 30, 40 minutos ali no vamos ver com a esposa, porque ele acreditava que ela precisava daquilo. E há 11 anos, e ela odiando aquilo, e ele se esforçando. O ruído na comunicação. Um ruído, uma informação ruim, uma informação trocada. E o pior, ausência de coragem para falar o que precisa ser dito um para o outro, né? É uma aliança matrimonial, vou ter que ser sincero. E outra coisa que você falou, trazendo o insight da conversa de antes, é a gente falar a verdade. Porque quando não existe você querer... A minha irmã é uma das minhas maiores conselheiras, você precisa conhecer ela. E ela sempre diz, a Elisa, um beijo, minha irmã. Ela dizia, de boa intenção o inferno tá cheio. Não existe essa, eu vou falar uma mentirinha pro meu filho aqui porque ele não está em tempo de saber a verdade. Não. Deus não quebra princípios, primeira coisa. Então, se ele diz falar a verdade, é verdade, não é meia verdade. É verdade. Então, meus parabéns. Amém. E outra coisa que você me passa muito é a autoridade no que fala. Porque o que acontece, até, olha que tremendo, não é nada combinado, por isso que Deus é tremendo. Eu tô fazendo, todo dia eu faço um estudo de um capítulo, eu faço uma reflexão e ali eu extraio algo que me marcou. E agora eu tô no livro de Coríntios. Ontem era o capítulo 7 e hoje era o 8. Então eu quero falar sobre o 7, que tem ali o 7:3, meu Deus do céu. E hoje no 8, e falava sobre a sabedoria, da diferença da sabedoria para apenas o conhecimento. Não basta ter conhecimento, hoje muitos podem se tornar assim, um expert em conhecimento. Só que se não tem sabedoria, que nem tu falou, daí tu pega lá um sexólogo, pode ser, vem a criança e pergunta uma coisa, tu não tem sabedoria para instruir. Daí por isso que quem tem princípios bíblicos, siga uma pessoa que tenha princípios bíblicos. Amém. Sexóloga, a base dela é a Bíblia. Tá? Então é outra coisa, é sabedoria. Daí chega lá, a criança nem quer saber, ela leu o azeite, e daí chega lá o sexólogo e despeja um monte de informação. Não, agora quando se tem sabedoria, é diferente. E a sabedoria vem do quê? É da nossa intimidade com o Senhor e das histórias que a gente venceu. Daí você gera autoridade. Eu sempre digo, a autoridade que você tem hoje vem da semente que você na dificuldade passou. Então por que você é tão usada? Tremendamente. Ela fala com uma autoridade porque você venceu uma batalha lá atrás. Glória a Deus. Foram muitos traumas, muitas coisas que não te geraram vitimização, mas te extraíram o melhor de você. Porque todo mundo quer ser governador do Egito, mas ninguém quer ficar 11 anos preso. Uau. Então se você
soubesse, eu vou ser uma palestrante internacional, amém, que benção, mas e o que você passou nesse processo? Nossa. O quanta coisa você se submeteu a passar, que você se submete até hoje, não precisa mais disso. Agora, receber crítica, receber abacaxi de pessoas que usam máscaras. Ainda tem. Eu passei uma fase muito difícil, assim, de julgamentos, de pedradas, né? Porque eu sou totalmente contra o divórcio. Eu luto em favor da família. Só que, infelizmente, eu passei por um divórcio. E como cristã, como que alguém fala de casamento, fala de sexualidade, eu sirvo numa casa de recuperação de casamentos, que é o SOS Casamento. Quando eu não tô lá pessoalmente, passo uma aula minha gravada. Então, como que alguém caminha com uma das maiores referências em família do mundo e não salva seu próprio casamento, né? E assim, meu pastor fez de tudo, minha pastora, o pastor Josué, a pastora Rose fizeram de tudo, eles choraram, oraram por mim, eu devo muito a eles. Mas infelizmente, relacionamento é dois que se tornam uma só carne. Então, quando um não quer, é difícil, né? Foram 16 anos, mas enfim. O que eu quero dizer é que eu passei algumas fases que eu pedi, Deus, me esconde. Quando, há mais de 3 anos atrás, eu passei por um divórcio, depois de 16 anos, tentando muito, muito. Quando eu passei por um divórcio, eu falei, Senhor, me esconde, eu não quero escandalizar o seu nome. Eu chorei amargamente. Eu passei por situações de chegar numa mesa, sentar e as pessoas levantarem e eu ficar sozinha na mesa. Como se eu tivesse lepra. E é engraçado que no tempo que eu mais clamei a Deus para me esconder, mais Ele soprou meu nome, porque Ele conhecia meu coração. Ele viu meu deitar e levantar. Ele viu tudo. Ele viu tudo. Ele viu aonde estava a motivação do meu coração. Ele viu Ele viu tudo. E ter certeza que a fidelidade dele é real nos faz sentir filhas, né? E há 3 anos e pouco atrás foi muito difícil, assim, eu passei por momentos de crítica piores do que lá no começo, quando eu comecei a falar de sexualidade à luz da Bíblia, ou bem piores, de receber mensagens na internet, de pessoas falando coisas muito pesadas, pessoas foram atrás das minhas filhas crianças, né, falar besteira para elas. Uma vez a Radassa, ela tinha 12 anos, 12 para 13 anos, foram atrás da minha filha e mandaram um texto para ela no Instagram, falando assim, nossa, sua mãe não conseguiu salvar, não sei o que, o próprio casamento. Nossa, enfim. Então, diante dessas dores, que não me fizeram vítima, mas que me ensinaram, eu fui entendendo muito mais a me calar e deixar que o próprio Deus mostre os frutos, porque os frutos vão revelar quem é você. Os frutos revelam. A gente não é o que a gente diz, a gente não é o que a gente sabe, a gente não é o que a gente tem, né, o que a gente fala. Então eu costumo dizer hoje, depois de tudo que eu passei, tenho muito que aprender, mas eu ouvi isso e isso fixou. Nós não somos o que a gente pensa que é e nós não somos o que a gente fala que é. Ai, fala bonita, o conhecimento que a gente tem. Nós somos o nosso resultado. Nós somos o peso que a gente tem na balança. Nós somos o que a gente vê no espelho, sem roupa. Nós somos o dinheiro que a gente tem na nossa conta. Nós somos os nossos resultados. Não somos o que a gente fala, não somos o que a gente acha, nós somos o que a gente toca. E daí, os frutos vêm, os frutos eles vão vir. Se o que a pessoa está fazendo é errado, vão vir frutos ruins. Se é bom, vão vir frutos bons. E é uma coisa que acho que a gente pode, né, finalizar dizendo assim, quer um relacionamento extraordinário? Quer um casamento extraordinário? Seja uma pessoa extraordinária. Seja uma pessoa cada vez mais amorosa, cada vez mais fiel, cada vez mais paciente, cada vez mais servo. Eu falo que os casais, eles precisam casar fazendo um pacto de se apaixonar pelo outro a vida inteira, quantas vezes for preciso. E vão ser muitas vezes preciso. Então faça realmente um pacto com Deus em ser o seu melhor, não fora da sua casa, mas dentro. Você pode ser ótimo fora da sua casa, mas a sua melhor versão, o seu melhor perfume, o seu melhor humor tem que estar dentro da sua casa, né? Com seus filhos, com seu cônjuge. Então, que você reflita sobre isso, que eu acho que é isso que a gente queria deixar aqui. É isso aí. A gente vai, com certeza, ter outra oportunidade. A gente vai entrar em temas mais... Hoje foi para vocês ter conhecer um pouquinho da Ari. E Ari, realmente a sua história é inspiradora. Amém. E a gente vai marcar, com certeza, ter um outro encontro
A gente também está aí viajando o Brasil afora, a gente vai se encontrar e vamos falar mais a fundo assim, sobre sexualidade, porque eu entendo que isso é muito importante. Sério. E o casal precisa conversar com a sua esposa sobre isso, né? E a gente está num mês aí que a gente fala sobre prevenção. Outra coisa para a gente também deixar um gancho sobre isso, Sim. Ari. A parte da sexologia também é importante a prevenção, porque às vezes o casal tá lá sem atração, sem... A gente sabe que hoje, principalmente o brasileiro, ele procura muito remediar, mas ele não previne. E, muitas vezes não trata, né? Tem uma dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Exato, é sempre remediar. Não, mas assim não pesquisa, entende que às vezes não investiga de onde vem essa dor. Que tem uma suplementação, talvez, que pode ajudar, controlar seu libido. São tantas coisas. Conversar o casal. Eu vim com a minha esposa, agora eu estava em São Paulo, depois estava em Santa Catarina, a gente veio conversar de lá sobre sexo. Vou conversar com quem? Com quem que você vai conversar se você não conversar com a sua esposa? Né? E falando de Coríntios, ontem eu estava lendo Coríntios 7. A mulher, eu tenho domínio sobre ela e ela sobre mim. E isso é lindo, isso é a submissão verdadeira, é quando a pessoa permite. Então as pessoas entenderam errado submissão, uma coisa assim, imposição. Não, a pessoa está me permitindo ela entender que eu sou um bem para o meu esposo. Eu sou um bem para minha esposa. E isso que é lindo. Ari, para a gente finalizar aqui, deixar um gostinho mais, segue a Ari lá nas redes dela. Você vai aprender muito sobre sexualidade, sobre princípios bíblicos. Ela é autoridade no que ela fala. Então, assim, muito obrigado pelo teu tempo. Glória a Deus. Eu quero te fazer o convite para a gente ter um segundo momento Sim. com mais calma, porque ontem ela estava ali, fizeram um evento, um abraço para os nossos parceiros lá, o Diego Loss e a Dani Loss, fizeram um evento maravilhoso, voltado para mulheres, sobre sexologia. E eu sempre digo, eu sou um apoiador à mulher, a tudo que envolve a mulher, porque a pessoa mais importante para mim aqui na Terra é minha mulher. Então, eu quero honrar as mulheres, mostrando que sim, elas têm voz, sim, elas têm o que acrescentar nas nossas vidas, e a mulher sabe e edifica seu lar. E nesse mês, eles fizeram esse evento, um abraço, Dani, Diego, então ela tá tudo corrido, daqui a pouco ela já vai ter que voar para outro lugar, e a gente vai fazer sim um outro episódio, se Deus assim permitir, falando um pouquinho mais sobre termos sexo. Hoje era para mostrar realmente quem é a Ari, porque aqui a gente fala sobre verdades. E para deixar aí um recado final, eu queria que você falasse para talvez um casal que está enfrentando uma crise. A gente fala muito sobre crise, isso foi o que despertou em mim, é vencer crises na vida. Que você deixe uma dica para o casal que está passando uma dificuldade, talvez o casal lá não se procura mais faz meses, para a pessoa que não está se sentindo, porque tem também muito a questão da pessoa, principalmente às vezes a pessoa que passou por um câncer, alguma coisa, né? Ela não está se sentindo amada, está se sentindo com o corpo ali. Então que você, da tua forma, assim, que você, uma mensagem final, assim, ó, teve muitas coisas aqui maravilhosas, olha, mas assim, ó, para a pessoa vencer uma crise, qual que é o teu conselho? Primeira coisa, volte a fazer o óbvio, que às vezes é negligenciado. O que é o óbvio? Nenhum relacionamento consegue ser saudável sem conexão. Então, conecte os seus 5 sentidos aos 5 sentidos do seu cônjuge. O que é isso, Ari? Visão, olho no olho, olhar, admirar o que você gosta no corpo um do outro, admirar o que tem de bonito no outro, né, visualmente. Então, olho no olho, né, dar essa atenção. Depois, audição e, né, falar e ouvir, né. É importante você deixar o outro falar, ainda que você já sabe o que vai falar, não corta, deixa falar até o final. Depois estimular aquele olfato, então sempre cuidar do seu cheirinho para o outro e, né, estimular o outro a andar cheiroso para você, porque memória olfativa é extremamente emocional e pode gerar tanto desejo quanto a ausência dele, né? E também o beijo na boca de língua, o beijo de 6 segundos. Casal que não beija na boca de língua, o beijo mesmo, de 6 segundos no mínimo, é casal que vai esfriar, tá fadado a esfriar em algum momento, emocionalmente e sexualmente, né? Então, voltar a beijar na boca de língua. Outra dica importante, gente, isso é muito forte, é investir pelo menos uma noite quente no mês. Lá no meu Instagram eu ensino, falo que é o boleto do sexo. Então você tem que ir lá para entender o que é boleto do sexo. Tá lá na bio do meu Instagram, tá fácil de aprender. Mas estimular uma noite, você pode ter relação sexual todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, enfim. Nem vamos entrar nessa questão de frequência, vai lá que lá eu explico melhor. Mas ter uma noite especial, onde nessa noite
No primeiro mês o marido cuida de tudo, aonde vai ser, como vai ser, se vai ser no chão da sala, se vão sair para algum lugar, quem vai ficar com as crianças. No outro mês a mulher cuida de tudo e ele é só o convidado. Estabeleçam essa data, tá? Estabeleçam um valor financeiro que ambos estão de comum acordo para fazer esse boleto mensal, né, do sexo, da noite intencionalmente sexual. E terceiro, usem produtos. Inclusive eu tenho uma linha de produtos, esqueci de trazer, mas eu tenho uma linha de produtos para intimidade. A gente vai deixar depois o QR Code aí, tá? Ótimo. Eu tenho uma linha vegana que não contém açúcar, glúten ou parabeno. Então, eu tenho ativador de libido, que é um gelzinho chamado gel vibrador, que a mulher passa meia gotinha. Ela é ótimo para pós-câncer, pós-parto, endometriose, menopausa. Ele é um ativador de libido natural, um produto natural que a mulher coloca meia gotinha ali no clitóris e ela fica com muita vontade de namorar o marido, dar uns soquinhos ali, uma sensação bem gostosa e manda sangue para a região. Tem também para o marido, para melhorar controle ejaculatório, né, que é o gel prolongador, para o homem que ejacula rápido demais. Tem gel lubrificante, que é hidratante, enfim. Uma linha, que é a Bias, uma linha de produtos que auxiliam na saúde e no bem-estar. A gente envia para o Brasil inteiro, embalagem super discreta, não vai nome de sexualidade, vai meu nome, vai Ariane. Então não precisa ter medo. Então, use produtos que auxiliam, né? É muito sério isso. Assim como a gente precisa de um hidratante, um desodorante, tem uma linha de cosméticos, né, para a sexualidade que ajuda muito, principalmente aí na reabilitação pós-câncer. E é isso. Que Deus abençoe você, sua família. Eu te encorajo, se você ainda não segue, né, o Samuel, ou se não me segue, nos siga nas redes sociais. É uma maneira que a gente tem de alcançar mais pessoas, né? Eu espero que a gente tenha acrescentado. E é isso. Deus abençoe muito você e sua família, em nome de Jesus. Com certeza. E tu viu que a gente fala sobre propósito, mas sempre o empreendedorismo tá aí ligado. Então, realmente, ela tem uma linha lá, já vou depois fazer o meu carrinho também. Isso, que a gente vale a pena investir no bem-estar nosso, do nosso cônjuge. E é tremendo partilhar de conhecimento com pessoas que têm princípios. Amém. Muito obrigado, Ari. Obrigado a todos vocês que nos acompanhem. Você siga aí o SMK Cast, siga a Ari e continue apoiando materiais como esse, porque a gente quer levar conhecimento à luz da Bíblia, mostrar que é possível sim. Talvez você tenha um trauma lá na infância que é terrível se a gente olhar, né? Mas pode ter acontecido, que você saiba que você tem um pai, mesmo que não tenha um terreno, que te aceita do jeitinho que você é, e ele tem planos com você. E você pode também se tornar uma referência através da sua maior dor. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa e até a próxima. Um abração.